14, versículos 13 e 14, são 2 versículos, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, fim é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque Deus é de trazer a juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer sejas bom e quer sejas mal. Então a Bíblia fala que tudo um dia vem à tona. Brincam com Deus, brincam com o Evangelho, brincam com a igreja, enganam a gregos e a troianos, mas eu costumo dizer que a Deus ninguém engana. Amém. A Bíblia diz no livro de Salmos, no Salmo 139, 7, assim: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me esconderei de tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço às partes baixas da terra, tu estás também. Se eu tomo a asa da alva, é a tua destra, a tua mão direita que me guiará. O versículo 4 diz assim: tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar, e antes da palavra sair da minha boca, tu já as conheces. Então, a Deus ninguém consegue. Os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade na terra. O fogo arderá verdadeiramente sobre o altar e não se apagará. Só que a minha primeira proposta, e ainda na introdução, eu digo, não é de qualquer jeito que o fogo arde. E eu começo a minha introdução dizendo assim: Deus é zeloso em tudo que faz, principalmente com a nossa santidade. Deus, para realizar a sua obra, ele falou diretamente a Moisés. Isso no versículo 8 que eu li para vocês nessa noite. A palavra do Senhor veio a Moisés. Deus falou a Moisés que ele deveria ter pulso firme, dando ordem a Arão. Deus mostra como o sacerdote teria que fazer para manter o fogo aceso. O que eles teriam que fazer, pastor? Primeiro, só no versículo 9, em primeiro lugar, Deus fala: esta é a lei do holocausto. Em segundo lugar, Deus fala: o holocausto será queimado sobre o altar. Em terceiro lugar, Deus fala: toda a noite até pela manhã. Então são 3 coisas extraordinárias. Primeiro, é que Deus estabelece uma lei. Lei é para ser honrada, é para ser cumprida. Pastor Lauri, nós estamos na dispensação da graça, a dispensação da lei acabou lá na cruz do Calvário, quando Jesus deu brado, está consumado. Eu também acredito dessa forma. Só que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 2, assim: pelo que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a Bíblia está falando de 2 leis. A primeira lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, é a lei que nós vivemos hoje. Mas a lei do pecado e da morte é a lei que terminou lá na cruz do Calvário. É a lei que mandava apedrejar a prostituta, é a lei que mandava matar o assassino, o ladrão, é a lei dente por dente, olho por olho, é a lei que com ferro fere, com o mesmo ferro será ferido. Esta lei, ela foi minimizada, a verdade é essa, em Cristo, porque Cristo, a Bíblia mostra que a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei de Cristo é maior do que tudo isso. Tanto é que Romanos capítulo 8, versículo 2 fala sobre isso. Mas Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia fala isso na Bíblia atualizada, na Bíblia revisada, que são os melhores textos no grego e no hebraico, na Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, mas a Bíblia corrigida, ela tem um acréscimo que diz assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, essa lei de Cristo, ela é maior do que a lei do pecado e da morte. Você pode dizer aleluia? Então, o texto começa dizendo no versículo 9, essa é a lei do holocausto. Segundo, o holocausto será queimado sobre o altar. Pastor, o que Deus queria mostrar a Moisés para que eles falassem ao sacerdote? É que o holocausto
ele tem que ser queimado aqui sobre o altar. E eu falo isso lá na minha igreja no Rio de Janeiro. Tem alguns pregadores na nossa igreja, estou até indicando agora para Maringá, no congresso que vai ter aqui em Maringá, eu já estive ali algumas vezes, e agora estou indicando um obreiro da nossa igreja, e eu digo para eles que, em primeiro lugar, eles têm que pregar bem na nossa igreja. Não adianta eles chegarem lá na igreja, como final de semana, às vezes viajam, vão pregar em alguns congressos, aí quando tem oportunidade no culto da nossa igreja, e eles falam, eu estive na igreja tal, Deus abençoou, Deus impactou, Deus fez uma grande obra, tal, quando na própria igreja não prestam, não cantam, não lideram, não profetizam, não são usados nos dons espirituais, tem pessoas assim, eles falam que o crente deve ser fiel, falam que o crente deve ser assíduo, pregam por aí tudo, mas não são assíduos nas suas próprias igrejas. E eu falo para eles que o texto ele diz aqui, o holocausto será queimado sobre o altar. Onde tu quer chegar com isso, pastor? Seja mais claro. Eu vou ser bem claro para os irmãos. É fácil eu chegar na outra igreja e mandar os irmãos serem dizimistas, ofertantes, de oração, de santidade, fiéis. E na minha igreja? Será que eu estou podendo pregar essas verdades? Eu tenho que pregar na minha igreja, porque na minha igreja os irmãos me conhecem, se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu sou fiel, se verdadeiramente aquilo que eu estou pregando é verdade. Moisés, ele queria um sacerdócio assim, Deus, ele queria um sacerdócio assim, um sacerdócio que fosse exemplo dentro de casa. E o texto ele diz, primeiro, versículo 9, essa é a lei do holocausto. Segundo, o holocausto será queimado sobre o altar, é perante todos, é aos olhos de todos, aqueles que nos conhecem, esses aí sabem se verdadeiramente aquilo que nós estamos pregando é verdade ou não, se nós estamos vivendo ou não. E a última proposta do versículo 9 é o seguinte, toda noite até pela manhã. Sabe o que é isso? É continuidade. Sabe o que é isso aí? É perseverança, é o holocausto firme. Tem pessoas que não conseguem vivenciar essa verdade, apenas estão em evidência de vez em quando prega bem, de vez em quando canta bem, de vez em quando lidera bem, de vez em quando rege bem, de vez em quando está na graça, de vez em quando está no óleo, de vez em quando está cheio da unção, de vez em quando está cheio do poder. Deus não quer um povo de vez em quando, Deus ele quer o povo sempre adorando, bendizendo, exaltando, glorificando ao seu santo e glorioso nome. Você pode levantar a mão e aleluia. Glória a Deus. E a quarta coisa que eu vejo ainda aí é a seguinte: Deus sabe como cuidar das coisas santas. Ele, ao tratar das coisas puras, leva-nos à santidade em Jesus. Buscar a alienação das coisas espirituais nunca pode dar certo. Por exemplo, eu canto bem, eu prego bem, eu lidero bem, eu consigo reger bem. Como pregador, tenho uma boa inflexão, uma boa impostação, bom conhecimento bíblico, faço, tenho um dom da oratória, porque pregar é um dom natural, que para os crentes, para nós, é burilado. Primeiro, pelo conhecimento da palavra de Deus, e é burilado pela unção do Espírito Santo, mas o dom da palavra é um dom natural. O Fernando Collor de Mello não era crente, não era ungido e arrebatava multidões quando ele usava da oratória, chegou a presidente do Brasil, e vocês sabem muito bem outros nomes que eu não vou perder tempo em falar aqui. Então, o dom da palavra é um dom natural, sendo que na igreja nós temos a unção e temos o conhecimento bíblico e temos Deus que quer operar em nosso meio e arrebata mesmo os corações. Então, tem pessoas que falam bem, tem pessoas que cantam bem, não respiram na frase, cantam sem semitonar, sabe fazer um falsete, sustento agudo lá em cima. Não entendo muito desse negócio não, mas eu devo estar falando, vocês conhecem melhor do que eu. Esse negócio aí que na minha área é mais na palavra, tem uma boa inflexão, uma boa impostação, tem uma boa postura de púlpito, que alguns falam de palco, eu digo que palco é da Xuxa, Angélica, Luciano Huck, Márcio Garcia. Para os crentes não é palco, é púlpito, é lugar santo, é lugar sagrado, onde o sobre o altar. Aleluia! Então quem busca a aliança
essas coisas espirituais, isso nunca pode dar certo, não tem jeito, pode ser muito bom, vai ter 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas daqui a pouco, infelizmente, entra no anonimato e o tema não se cumpre, porque o tema não está falando de anonimato, o tema está falando de evidência. Olha bem, o fogo arderá continuamente sobre o altar, mas para o fogo arder continuamente sobre o altar, o holocausto será colocado, queimado sobre o altar, e a Bíblia diz toda noite até pela manhã. Nós queremos viver uma evidência, 5, 10, 15, 20, 30 anos, pregando, liderando, cantando, fazendo tudo de bonito na igreja há tantos anos, mas não queremos manter o altar aceso. Aí não adianta. Aí não tem como. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio, de vez em quando eu busco a Deus, mas todo dia eu quero ser usado por Deus. E tem gratidão contra Deus. A Bíblia mostra em Jeremias 33:3 assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Para poder ter essa revelação, o homem tem que clamar, tem que estar sempre ao altar de Deus, e Deus estava falando isso a Moisés.